Olá, meu nome é Júlio Anderson e nós vamos trabalhar hoje com o direito tributário. Mas, para entender o que é o direito tributário, nós precisamos entender a sua razão. Vejam vocês, o Estado, ele é o ente superior responsável por realizar o bem comum. O bem comum vai consistir nas ações do Estado com a atividade legislativa. O Estado, para fazer o bem comum, ele vai precisar da segurança pública. O Estado vai precisar trazer educação, saúde, infraestrutura, para que as empresas possam operar e um monte de gastos a mais. Agora, o Estado, para poder realizar todas essas atividades, ele vai precisar desenvolver um gasto. Tudo isso aqui o Estado vai precisar gastar. Então, todas essas atividades que resultam no bem comum implicam em gastos. Agora, de onde é que o Estado vai tirar dinheiro para poder desenvolver todas essas atividades que a sociedade precisa? Bem, o Estado, para poder desenvolver essas atividades, ele vai precisar, então, buscar fontes de recursos financeiros, ou seja, fonte de dinheiro. Onde é que o Estado vai buscar dinheiro para custear esses gastos? Vejam os senhores, o Estado, para encontrar dinheiro, ele vai poder encontrar esse dinheiro por sua própria iniciativa, ou ele vai necessitar buscar da riqueza do terceiro, de um cidadão, do desenvolvimento da riqueza de uma empresa, etc. Então vejam vocês, o Estado então vai precisar desenvolver a chamada atividade financeira. O que é a atividade financeira? A atividade financeira do Estado vai ser a busca por dinheiro para custear as despesas. Essa busca por dinheiro ou receitas, para fazer frente às despesas, é que nós chamamos de atividade financeira do Estado. E onde é que o Estado busca dinheiro? Ou melhor, busca receitas. Ele vai buscar por sua própria iniciativa, e aí, quando o Estado é a própria fonte do dinheiro, nós falamos que essa receita trata-se de uma receita originária. Olha o exemplo. Quando o Estado, a União, ela monta a Petrobras, uma empresa estatal, e a Petrobras gera lucro, esse lucro vai ser incorporado pela União e então o Estado vai estar ganhando dinheiro. Quando o Estado, a União, monta a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal lucra e então o Estado está obtendo receita. Quando o Estado ele vende um bem do seu patrimônio, quando ele vende, ele privatiza suas empresas, é ele próprio que está gerando a fonte do dinheiro. O dinheiro, a receita, originou da própria iniciativa do Estado. Agora, a principal fonte de receita do Estado não é o lucro, não advém dos lucros das empresas. Ela vai advir da riqueza do particular. Ela vai originar de uma ação praticada pelo terceiro cidadão. O terceiro cidadão vai ter patrimônio, o terceiro cidadão vai ter
rendimentos, esse terceiro vai ter um patrimônio, ou ele vai praticar um ato ilícito. Em razão dessa sua prática, o Estado, então, vai impor, por meio do seu poder de império, do seu poder de soberania, ele vai impor a esse cidadão que lhe pague ou por meio de um tributo ou por meio de uma multa quando ele pratica um ato ilícito. Por exemplo, ao atravessar o sinal vermelho, ele está praticando um ato ilícito. Ou seja, ele está descumprindo a lei e, como a sanção pelo ato ilícito, ele vai ter que pagar a multa. Então, vejam vocês, quando o dinheiro derivar da ação de um terceiro, que no caso vai ser o cidadão, nós estamos diante de uma receita derivada. E a principal fonte de receita derivada é o tributo. Vejam, senhores, o tributo é a principal fonte de receita com a qual o Estado pode custear todas as suas despesas com as quais nós, cidadãos, precisamos para ter uma vida em sociedade coesa, harmônica, em ordem. Entretanto, nós também vamos ter a multa. A multa também é uma fonte de receita derivada, porque deriva da ação do terceiro. Se eu, terceiro, não cometo o ato ilícito, eu não irei sofrer nenhuma sanção. Da mesma forma, eu, terceiro, cidadão particular, se eu não tiver patrimônio, se eu não prestar serviço, se eu não tiver rendimentos, o Estado também não ganha. A fonte de riqueza, então, é o terceiro, o cidadão. E o Estado, por meio do seu poder de soberania, ele, então, impõe a força. Vejam, os senhores, o Estado impõe a força que o particular, que nós chamamos de contribuinte, pague a ele o tributo. E o direito tributário, então, vai regulamentar essa relação que o Estado tem com o particular. Essa relação de obrigatoriedade. O Estado, ele obriga o particular, por meio da lei, a pagar-lhe o tributo, que é com base no tributo que o Estado pode cumprir todas as necessidades que a sociedade precisa. Então, o direito tributário, esse ramo do direito público que vai regulamentar a relação do Estado com o particular, na imposição do Estado em forçar o particular a pagar ao Estado o tributo. E é um ramo do direito público porque sempre de um lado da relação jurídica tributária, nós vamos ter a presença do Estado em sua superioridade. O Estado é sempre uma das partes da relação e o Estado está sempre em situação de superioridade ao particular. Então, o tributo, ele é o objeto do direito tributário. O tributo é, por excelência, o elemento material com o qual a sociedade existe. Porque sem o recolhimento do dinheiro dos tributos, o Estado não conseguiria desenvolver as atividades mínimas, como a atividade legislativa, a atividade jurisdicional, como a segurança pública, como a saúde acessível, obrigatoriamente acessível a todos, e assim por diante. E vejam, então, o que é o tributo. Vejam os senhores, o conceito de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E o artigo 3º do Código Tributário Nacional vai dizer que tributo é toda prestação pecuniária, vejam, tributo é toda prestação pecuniária. O que significa isso? Toda prestação pecuniária significa que o tributo tem que ser pago em dinheiro. Pecuniária vem de dinheiro.
E mais à frente, o artigo 3º do Código Tributário Nacional vai dizer que a prestação pecuniária ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Vejam os senhores, eu só posso fazer o pagamento do tributo se eu tiver dinheiro. Se eu sou um fazendeiro, por exemplo, e tenho que pagar o imposto territorial rural, e eu não tenho dinheiro naquele momento, eu não posso pegar a cabeça de gado e entregar como forma de pagamento do tributo. Eu tenho que pagar o ITR em dinheiro. Se eu prestei serviço hoje como advogado, recebi R$1 milhão, tenho que pagar em dinheiro o imposto de renda para a União no percentual hoje de 27,5%, que dá mais ou menos R$275 mil. Eu não posso pegar um bem imóvel meu e entregar, por exemplo, eu tenho uma casa velha que eu não quero, mal assombrada, eu vou entregar como forma de pagamento do tributo. Essa não é a regra. A regra é que o tributo tem que ser pago em dinheiro. E aí vem a parte que fala, ou cujo valor nela se possa expressar ou exprimir. Vejam vocês, dá a impressão de que eu posso adimplir a obrigação tributária com outro meio diferente do dinheiro. Acontece que, excepcionalmente, eu só vou aceitar outra forma de pagamento, que não em dinheiro, só com a dação em pagamento de bem imóvel. Mas isso é subsidiário. Primeiro eu vou buscar dinheiro. Se eu não tiver o dinheiro, aí sim eu vou poder utilizar a dação em pagamento de bem imóvel. Ou, subsidiariamente ainda, lá na execução fiscal. Quando o Estado invade o meu patrimônio por meio da execução fiscal e fazendo a busca por bens a serem penhorados e não encontrando dinheiro, que figura em primeiro lugar na lista de bens, na ordem preferencial, então, nesse caso, eu vou então buscar outros bens passíveis de penhora em nome do devedor, do contribuinte que esteja devendo o tributo. Prosseguindo, diz o Código Tributário no seu artigo 3º que essa prestação pecuniária tem que ser instituída em lei. Vejam vocês, se estamos em um Estado democrático de direito, em que o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei. Significa, então, que somente a lei é que pode obrigar um cidadão livre, uma pessoa livre, a pagar o tributo. Então, só a lei é que pode instituir o tributo. Só a lei é que pode obrigar a pessoa a pagar o tributo. Vejam que aqui nós temos o chamado princípio da legalidade tributária. Ele está esculpido no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, e ele diz